Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare na nossa caminhada. Eu vejo essa plateia toda vindo aqui à nossa casa, essa casa de oração, que acolhe tantos corações, trazendo junto a si os seus conflitos, as suas dores, trazendo as reflexões necessárias que todos nós precisamos passar. Faz parte da nossa caminhada estes conflitos, estes momentos às vezes dolorosos, mas que trazem uma profunda reflexão do nosso ser. Quantas pessoas ao longo do tempo não relatam
uma mudança da sua individualidade a partir do instante da dor, ou a partir do instante da sua dificuldade, ou a partir do instante dos seus conflitos íntimos. Eu começo estas breves palavras falando de uma experiência pessoal. O ano passado, a partir do março do ano passado, eu fui premido, a minha família, por um problema de saúde, de um familiar, do meu filho. Passei por momentos tormentosos nos dias que se seguiram por alguns meses. Por muitas vezes eu acordava de manhã, sentindo aquela brasa arder no meu peito. Eu elevava o pensamento ao meu Pai amoroso e dizia: Senhor, que sofrimento! Como está difícil! E eu percebo que quantos não passam por essa situação. Mais de uma vez, por volta de 10 horas da manhã, eu vinha a esta casa, me sentava nesse banco que vocês estão agora, fechava meus olhos em oração e pedia aos prepostos de Jesus, os trabalhadores dessa casa, que pudessem acalentar a minha dor. Mantive a minha serenidade, apesar da dor que eu estava vivendo. Esse ensinamento, certamente, meus queridos, eu vou levar pela minha vida inteira. Não foram poucas vezes que eu aqui me recolhi nessa casa, que é a minha segunda casa, que é a Comunhão Espírita, fazendo minhas próprias reflexões sobre esse instante de dor que eu estava passando. Que ao final de tudo, foi resolutivo o problema. Resolveu-se, equacionou-se. E todos, tanto comigo, minha família, minha esposa e meus filhos, nós demos continuidade. Mas uma coisa ficou muito evidente: apesar do sofrimento, e eu sofri bastante, imagino que muitos de vocês possam estar passando por situações similares, também sofrem. Aí, como segunda parte disso tudo, eu fui no Evangelho. E busquei João, o evangelista, não é João Batista, porque muita gente confunde João Batista com João, o evangelista. Então, João disse-vos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A gente poderia trazer uma impressão similar da palavra paz com serenidade. E eu acho que aí está o X dessa reflexão. É entender que Jesus deixa a serenidade, deixa a sua paz para cada um de nós. Mas para isso, exige de cada um de nós uma reflexão mais abrangente. Que paz é essa que Ele nos dá? E Ele diz mais: não é a paz do mundo, não é a paz da terra, não é a paz das coisas materiais ou da sociedade extremamente materialista. É a paz espiritual, que nós precisamos conquistá-la. Porque a partir da conquista da paz espiritual, vem a serenidade em perfeita consonância com o seu ensinamento. Mas, Elisiário, é muito difícil conseguir. Não estou dizendo que é fácil. Aliás, toda mudança proposta por cada um de nós exige a renúncia, exige abnegação, existe uma profunda reflexão dos nossos paradigmas, dos princípios que regem a minha caminhada. Não é fácil, meus queridos, a gente assim seguir. Mas há sempre um primeiro momento, através de uma reflexão, para nós melhorarmos. Aí eu volto a uma outra passagem que eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisa rápida deste livro chamado Dimensões da Verdade, do espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. E a Joana traz alguns exemplos de grandes personagens que viveram as suas dores, mas que tiveram uma conduta diferente. E assim diz ela: Zenão de Sítio, o filósofo grego do IV século antes de Jesus, contemplando o panorama da dor que se apresentava afligente em todo lugar, elaborou o estoicismo, a sua força interior, através do qual o desdém às coisas materiais e o culto das virtudes seriam os únicos meios de promover o equilíbrio do homem. Desse modo, valorizado para vencer a dor, enfrentando-a com nobreza e com fé.
Então ela exalta o homem de fé, o homem que enfrenta a sua dor, mas com a virtude. Porque a virtude melhora a nossa vibração. A virtude faz com que nós possamos captar energias do mesmo teor vibratório, da mesma proporção. Energia essa que certamente vai nos trazer o acalento que a gente tanto precisa. Então a virtude passa a ser uma palavra essencial no raciocínio da Joana, nesse parágrafo. Depois ela continua dizendo: Sócrates, o cérebro pai da escola maiêutica e considerado o maior filósofo da humanidade, encarcerado pela intolerância do ignóbil julgamento de Heliastas, preceituava, mesmo da prisão, o culto da moral e da virtude para vencer o sofrimento, suportando com estoicismo a injusta proteção. Novamente nós vimos à tona um outro personagem preconizando a virtude, ainda que em meio ao sofrimento. Porque parece que em meio ao sofrimento a gente perde o raciocínio. A gente perde a lucidez das coisas que nós tenhamos na nossa vida. Porque a dor limita as nossas percepções. E aí é importante a serenidade, mesmo no instante de dor. Eu sei que não é fácil. O sofrimento graça a sociedade de uma forma genérica, e ela se apresenta dos mais diversos matizes. Conflitos, dificuldades de ordem moral, social, étnica, conjugal, financeira. Quantas coisas a gente poderia falar aqui, que retrata, que simboliza esse sofrimento que nós ainda trazemos dentro de nós. São muitas as dificuldades, infelizmente. Mas nós precisamos encontrar um recurso para isso. Qual o recurso? A oração, a fé, a melhora do nosso ser, a virtude, que simboliza a nossa melhora e a melhora, sobretudo, da nossa condição espiritual. Ainda no mesmo texto, a Joana fala de Francisco de Assis. Desdenhando todas as coisas da terra, experimentou a zombaria e sofreu aflições sem nome, mantendo a força do amor no exercício das virtudes cristãs, como chave do enigma angustiante do sofrimento. E mais do que isso, o Francisco de Assis, ele bendizia a dor. Apesar de todo o sofrimento, ele exaltava e bendizia a dor que ele estava vivendo. Porque a dor, para muitos, regenera, para outros ainda não. O sofrimento, para muitos, a dor traz o desequilíbrio. Mas aí, o que nós estamos fazendo com a nossa dor? Que recursos? O Pai jamais vai nos abandonar. Na primeira pergunta que Allan Kardec fez, no Livro dos Espíritos: que é Deus? E os Espíritos responderam que Deus era a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E depois fala dos atributos dessa divindade, dizendo que ele é infinitamente justo, bom e misericordioso. Ora, se o meu Pai sabe que eu estou passando por isso, o meu Pai verdadeiro, o meu Pai divino, o meu Pai de amor, como a gente Jesus preconizava, esse Deus de amor. Se o meu Pai sabe do que eu estou passando, é porque tem um motivo para tal. Porque injusto ele não é. Muitas vezes eu me peguei nos meus momentos de dores fazendo estas reflexões. Por que estou passando por isso? Mas sabia, acima de tudo, que esse Pai amoroso, esse Pai que a gente não vê, mas que a gente sente. Eu costumo, às vezes, fazer uma analogia, ainda que é um tanto grosseira, é como aquela brisa de frente para o mar. Que eu não vejo a brisa, mas eu sinto a brisa bater no pelo do meu corpo, no meu cabelo. Assim é como se fosse esse Pai amoroso para conosco. Então, Francisco de Assis, ele exultava a dor. Ele sabia que a dor tinha um mecanismo regeneratório por trás disso tudo. Ainda com outro personagem, a Joana volta e fala da Joana d'Arc. E diz assim: Joana d'Arc, encarcerada por circunstâncias óbvias, procurou escutar as vozes e, animada pelos amigos espirituais que a norteavam, suportou o cárcere, a humilhação e o opróbrio, queimada após infame e arbitrário julgamento chamando por Jesus e superando a própria dor. E continua ela a dizer: o sofrimento é alta concessão divina e dor é a moeda de resgate. Então a gente observa nesse livro, Dimensões da Verdade, um belíssimo livro, por sinal, da Joana, que
ainda que o sofrimento venha à tona, ainda que o conflito venha, ainda que a dificuldade venha, sempre há uma solução para as nossas dificuldades. Sabe por quê? Porque tudo passa na nossa vida. Conta-nos, na verdade, no ensinamento metafórico, que um rei de determinada região mandou chamar os sábios do seu castelo e perguntou o que fazer para conhecer, na verdade, a sabedoria e a verdade. Posteriormente, aquele sábio veio com um livro e disse: o que você precisa está nessas 2 páginas. Aí, ele guardou aquele livro. Posteriormente, ele enfrentando uma guerra com a sua comunidade, cercada pelos inimigos, ele via que não tinha solução para fazer, mas ele lembrou que ele tinha solicitado a sabedoria, aquele sábio, aí pegou aquele livro, olhou a página, leu aquela primeira página, arranjou forças, arregimentou forças, enfrentou aquela dificuldade e trouxe o reconforto aos seus súditos, superando aquela adversidade, aquela guerra. Aí nós soubemos que aquela primeira página, posteriormente, dizia: tudo passa. Mas ao mesmo tempo que tudo passava, que ele vivia um bem-estar generalizado na sua comunidade, ele lembrou novamente, e foi na segunda folha, e dizia: isto também passa. Ou seja, que os momentos de dores passam, mas nós temos ciência que os momentos de alegria também passarão, porque tudo é cíclico e efêmero na nossa vida. Portanto, quando a dificuldade bater à nossa porta, lembremos inicialmente que tudo passa na nossa vida. Para uns é mais duradouro, para outros é menos duradouro esses conflitos, essas dificuldades que nós atravessamos. Aí nós partimos para uma situação, para um binômio, de que seria 2 situações: a satisfação das coisas materiais e a satisfação das coisas espirituais. Isso é importante para nós entendermos esse raciocínio. A importância, a satisfação das coisas materiais são aquelas que nós desejamos no imediatismo da nossa vida, quando nós entregamos o nosso bem-estar exclusivamente nas coisas materiais. Aí traz uma série de sentimentos como o apego, a posse, o prazer, o sucesso, a competição. Tudo isso quando nós colocamos como a essência da minha caminhada as coisas materiais. Inevitavelmente. Porque a partir do instante que eu tenho um apego às coisas materiais, quando eu perco, e as coisas são transitórias da nossa vida, são efêmeras, são peremptórias, vem o sofrimento. Porque eu sofro porque eu perdi. E o apego, a posse faz isso. Ele exacerba muitas vezes a competição. A competição que a matéria, que o bem material faz com que eu tenha com aquele que compartilha momentos do meu trabalho ou até mesmo da minha família. Traz ao mesmo tempo o prazer que é sempre efêmero e passageiro. A matéria nos traz isso, porque a gente se apega e quando nós perdemos, ainda que parcialmente, nos traz a carga de sofrimento. Mas os bens materiais, os valores espirituais, não. Esses valores espirituais nós sabemos que são aqueles que integram a nossa individualidade, que integram o nosso espírito, que a gente passa em meio a esse raciocínio das coisas espirituais, a importância que ela tem, que aquele instante tem para cada um de nós. A reflexão que nós podemos fazer exatamente, porque não estão sob o nosso controle as coisas materiais. Agora, as coisas espirituais não. Nós adquirimos a paz que Jesus nos fala, a serenidade, que apesar de perder tudo, mas tem o maior patrimônio que é a nossa vida. O maior patrimônio é a nossa vida que o Senhor nos facultou. Eu lembro-me bem de uma história do nobre tribuno Divaldo Pereira Franco. Ele recorda, numa das suas palestras, que ele fez uma viagem para fora do Brasil. Quando voltou a Salvador, recolhido na sua casa, e ele pegou o jornal para ler, ele viu que um jovem rapaz em Salvador, que morava nas cercanias, ao redor da grande cidade, da grande Salvador, cometeu suicídio se jogando na frente de um trem. Ele ficou tão comovido com aquela história que ele ouviu. O rapaz tinha cometido suicídio no momento impensado, deixou sua esposa jovem e 3 filhos, numa dose de sofrimento como consequência do seu ato suicida. E ele ficou tão comovido com aquela história que todo
toda vez que ele se recolhia, e ele diz nessa mesma história que ele tem um caderninho que ele coloca as pessoas às quais ele faz as suas vibrações, as suas irradiações, junto com os amigos espirituais. E ele colocou aquele rapaz no seu livro. E toda vez que ele ia fazer as suas orações noturnas, ele se recolhia no seu quarto, na janela, olhava uma estrela, que ele dizia, ele tinha como referência aquela estrela, ele fazia as suas preces em prol daquelas pessoas às quais ele relacionou no seu caderno inicialmente. Isso se passou por meses a fios. Até que ele, posteriormente, como costume, ele tirava o nome daquelas pessoas e colocava outras. E passado tantos meses, um belo dia ele estava na sua casa, se preparando para fazer as suas orações noturnas, quando ele viu um espírito entrando no seu quarto. Ele percebeu a presença daquele rapaz que entrou no seu quarto, ele olhou, percebeu a presença daquele jovem no seu quarto, mas não sabia de quem se tratava. Ele olhou e o rapaz disse: o senhor não deve saber quem eu sou. E o Divaldo disse: não, meu querido, eu não sei de quem você se trata. Ele disse: eu sou aquele rapaz que o senhor colocou no seu caderno de orações. Por muitas e muitas vezes, eu deixei rememorar em mim, na minha individualidade, por conta da ignorância, da imortalidade do meu espírito. Eu senti após o exercício, após a conclusão, a execução do meu suicídio, o trem passando por cima de mim várias e várias vezes. Eu sentia a repetição do gesto do meu suicídio. Aquele gesto ficou na minha mente, sendo repetido toda hora. Mas quando eu via a sua vibração, seu Divaldo, quando eu via as suas preces em meu favor, eu conseguia um acalento, o refrigério do meu espírito. E eu vim aqui agradecer ao Senhor. Já não sofro mais as consequências da minha atitude impensada. Tenho ciências do sofrimento que eu cometi. Mas hoje, eu já estou me reequilibrando para poder seguir a minha jornada como espírito. E eu vim aqui lhe agradecer. Ainda tem isso ao nos ligarmos às coisas materiais, essa satisfação das coisas materiais. Quando nós achamos que a solução, em função do exercício da materialidade, seja para o fim da vida. E o Divaldo retrata com muita propriedade tudo isso. O que não acontece com os bens, com as coisas espirituais? Porque não existe problema, passa a haver o aprendizado com a dor. Sei que esse não é um exercício fácil. Não estou dizendo que é. Porque a gente só sabe dessa realidade quando nós vivemos a dor. E cada pessoa tem uma resposta diferente para a dor. Os espíritos dizem que não tem dois desencarnes iguais, como não tem dois reencarnes iguais, porque não existe dois espíritos absolutamente iguais. Nós somos diferentes e temos reações diferentes. Mas nós temos uma coisa que nos liga, que é a amorosidade desse Pai Criador, que nós temos, todos nós, indistintamente, temos a amorosidade desse mesmo Pai. Então, as dores são consequências do nosso pretérito ou do nosso presente. Nós somos o futuro, consequências do meu presente. Aliás, Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz com muita propriedade as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições, das nossas dificuldades, dos nossos conflitos. O que nos mostra que nós, de uma forma muito justa da justiça divina, nós sofremos consequências das nossas atitudes. Isso implica que eu tenho que repensar a minha vida. Preciso repensar a minha relação com o meu semelhante, a minha relação com todos os meus familiares, a minha relação com os meus colegas de trabalho. E pararmos, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo efetivamente? E esse é um exercício íntimo. É um exercício nosso. Nós não temos que envolver ninguém nessas reflexões. É um exercício da nossa individualidade. Muito importante, por sinal. Então, Allan Kardec trouxe, através dessas informações dos benfeitores espirituais, a lei de causa e efeito. As consequências das nossas atitudes. Que daqui para frente eu posso mudar. Eu posso mudar daqui para frente. Que vai depender das minhas atitudes do presente. Eu posso mudar a partir de então. Mas eu estou sofrendo. Sim, nós estamos sofrendo. Eu passo por momentos de dores. Todos nós passamos por momentos de conflitos, de dificuldades. Mas é importante manter a serenidade em meio a isso tudo.
Acreditarmos que esse Pai é um Pai de amor, que Jesus retrata com muita propriedade esse Pai de amor para cada um de nós. Acreditarmos nesse Pai amoroso que não nos abandona em uma só circunstância. Pelo contrário, facultou a presença de um Espírito, desde quando estávamos no útero materno, a estar ao nosso lado, nos fortalecendo, estendendo a mão para cada um de nós, nos levantando quando nós caímos. É bem verdade que não resolve os nossos problemas, o nosso protetor espiritual. Não resolve. Os problemas têm que ser resolvidos, equacionados por cada um de nós. Mas Ele nos fortalece. Quando Ele percebe o brilho no nosso coração ou no nosso ser, a grandeza, como eles ficam felizes. Como eles percebem que nós estamos sobrepujando as dificuldades que nós encontramos. Isso é uma prova inconteste do amor de Deus para conosco. Uma prova inconteste. O que a Igreja Católica chama de anjo da guarda, e que existem várias denominações que expressam a existência desse ser. Então, Allan Kardec traz com muita propriedade essa relação com os conflitos, com as dificuldades de hoje. Os russos chamam essa relação de causa e efeito, ou de ação e reação, como a lei do bumerangue, que é aquele artefato que a gente joga e que volta inevitavelmente para cada um de nós. E essa é uma das verdades que acontece na nossa vida. A consequência dos nossos atos. Isso aí é inevitável. Então, a justiça divina está presente, sendo em cada momento da nossa vida. E daí vem a nossa resignação. Porque basta ter a serenidade em consonância com a resignação. Importante, essas duas palavras norteiam esse raciocínio. A resignação e a serenidade. E ainda que possa nos trazer tudo isso, possa nos trazer a forma desalinhada dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos que a dor costuma promover. Mas respiremos fundo. O doutor Adolfo Bezerra de Menezes, diretor desta casa, diz que quando a gente estiver prestes num conflito a explodir, a ter uma reação inusitada, paremos. Vamos na janela, contemos de 1 até 30, e aquele sentimento, em silêncio, e aquele sentimento inicial, abrupto, que estava por sair da nossa individualidade, ele vai começando a se aquietar. O tempo vai nos mostrando como a gente pode acalentar esse sentimento dentro de cada um de nós. Então, essa resignação está em consonância com a justiça divina, porque eu não vou passar por um sofrimento desde que não haja uma causa, numa relação de causa e efeito. Tudo tem uma causa na nossa vida. Tem as causas anteriores que obedecem ao meu passado delituoso, obscuro, que a grande maioria de nós deixou para trás. Mas tem as nossas escolhas inadequadas, do meu presente, que é uma coisa que tem que ser muito bem compreendida. As pessoas acham que tudo é do meu passado. Se eu sofro agora, é porque eu fiz uma coisa errada no meu passado, na minha existência pretérita. Não! As consequências dos nossos atos, nós encontramos aqui na nossa atual existência. Bastamos que paremos e façamos uma reflexão sobre isso. E nós, talvez, até identifiquemos a causa do nosso sofrimento. Mas, às vezes, o orgulho não deixa a gente fazer essa identificação. E aí aparece uma outra palavra que a gente precisa refletir, que é o orgulho. Tentar remover de forma paulatina, é verdade, esse orgulho que ainda vige dentro de cada um de nós. Como parte dessa mudança dos valores espirituais, ainda Jesus, retratado por Mateus, capítulo 6, versículo 34, nos diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E ele estabelece uma associação com as coisas materiais, inevitavelmente. Cada coisa no seu dia. Isso tem a ver com a serenidade e com a confiança em Deus. E com o papel que eu estou exercendo. Eu estou fazendo o meu papel. Senhor, me ajuda. Me ajuda para que eu possa equacionar essa dificuldade. Me dai força, lucidez para que eu possa equacionar. Mas que eu possa equacionar dentro dos padrões evangélicos, dos ensinamentos de Jesus. Que eu não faça ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo fizesse para conosco.
Porque tem certas coisas que eu não quero que o próximo faça para mim, mas eu faço para o outro. Isso é uma extrema contradição. E é muito comum na sociedade isso. Eu não quero que as pessoas da sociedade não façam para mim, mas eu não consigo enxergar também que eu estou fazendo para o outro. Ou seja, tudo parte de uma profunda reflexão tão necessária que possa me trazer a diminuição do orgulho, a serenidade, a fé, olha quanta coisa nós podemos trazer à tona nesses breves instantes. Então, a paz espiritual não significa ausência de problema ou obstáculos, mas entender que são oportunidades de aprendizado e de iluminação interior. Então a gente fecha essa reflexão dizendo assim, bom, mas eu tenho a minha paz espiritual, entretanto eu estou passando por dificuldades ainda. Em momento algum, Jesus diz que nós não iríamos passar pelas nossas dificuldades. A paz espiritual não quer dizer que eu não tenha que enfrentar os meus problemas, dos mais diversos matizes. Não. Os problemas vão aparecer, as dificuldades vão aparecer, os conflitos vão aparecer, mas eu vou estar mais preparado para equacioná-los, para resolvê-los a partir da minha paz interior. Então, são os valores espirituais que fazem parte do nosso ser. E a gente precisa começar disso de alguma forma. Infelizmente, a dor é o instrumento que nós temos para a nossa mudança. Porque quando as coisas estão muito boas na nossa vida, nem sempre a gente lembra de promover essa mudança tão necessária do nosso ser. Mas quando a dor aparece, a gente reflete sobre as coisas da nossa vida. São assim, simples assim. Quando a dor vem, aparece. Então, virão os conflitos, virão as dificuldades, mas eu vou estar mais espiritualizado, em consonância com o ensinamento do Cristo. Não vou mais desorganizar, desalinhar a minha conduta moral perante o sofrimento, ainda que a dor seja avassaladora. Mas o meu Pai sabe que eu devo passar por aquilo. Com certeza esse Pai amoroso sabe que nós vamos passar por aquilo. Então, essa é a reflexão que nós iríamos fazer esta noite, sobre a certeza de que tudo é cíclico na nossa vida, tudo passa, porque comigo passou. Com vocês, certamente, alguns de vocês que possam passar por esses momentos, nesse instante, também passará. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nos melhorarmos como ser humano, nos espiritualizarmos mais, renunciarmos às coisas materiais, ao apego material, porque a matéria é importante na nossa vida, mas o apego a ela é que é o grande problema. Vamos fazer uma profunda reflexão esta noite sobre esse tema, sobre essa necessidade premente que nós temos de nos melhorarmos espiritualmente. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Graças a Deus. Muito obrigado. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização.
Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além de boa vontade construtiva.
Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.